Fala pessoal, tudo bom? Voltamos aqui então com o podcast da VNFT, hoje com os ilustríssimos Oliver e Shirley, que trabalham com artes, fotografia, NFTs, obviamente, e vão falar aqui um pouquinho dos projetos deles e do grande projeto aí que eles estão criando, Metaverso, junto com um evento físico que vai ser em São Paulo. Logo vamos falar sobre isso. Então se apresentem, Oliver e Shirley, falam um pouquinho de vocês aí. Começa. Tá bom. Então, nós somos casados, nós somos um casal, a gente começou a fotografar há muitos anos já, primeiro como um hobby, né? A gente tem outras formações, trabalhava com outras coisas, e a fotografia foi evoluindo ao longo do tempo. Quando surgiu o NFT, a gente começou também já logo no comecinho a trabalhar com NFT, só com a fotografia mesmo. E mesmo dentro do universo NFT, a gente também foi evoluindo e criando artes um pouco mais complexas, né? Então é isso, a gente está em movimento junto com o NFT, mas a gente tem uma história com a fotografia já bem antiga. Fotógrafos que estão usando a tecnologia agora, então. Vocês, quando começaram? Na verdade, fotografar a gente começou... Eu comecei com 15 anos de idade, eu estou com 48, então você vê que já dá para... Achei que começou em 2007, né? Eu comecei em 2007. Convenceu ela. Na verdade, eu era advogada no começo da minha carreira e eu tive um tumor cerebral numa época e eu tive que parar de advogar. Então, você fica aí agora, o que eu faço? Né? Como ele já fotografava, eu entrei na fotografia mesmo como uma alternativa. Só que a fotografia era um hobby, era algo que eu dava conta naquela época, né? E era algo que me ajudava também na recuperação. Mas para quem tem esse bichinho aí da fotografia, ele apaixona, sabe? A fotografia se torna um vício. Então, aí a gente começou a caminhar juntos a partir de então. Você falou de tecnologia, eu acho a fotografia uma coisa interessante, porque a fotografia, na verdade, foi a primeira arte digital de verdade. A partir do momento que a fotografia saiu do analógico e foi para o digital, foi um dos primeiros meios artísticos que enveredou por esse mundo digital e também os softwares, né? Se você pegar Photoshop, tudo isso foram os primeiros softwares que permitiam que digitalmente você fizesse alguma intervenção. Exato. Então eu acho que é uma arte bem interessante, porque ela tem esse fundo digital ao mesmo tempo que ela é analógica, porque muita gente hoje no próprio NFT, a gente mesmo faz um pouco disso, está tendo um retorno para a fotografia analógica, para a fotografia de filme. Cada um com o seu conhecimento, seu nicho, digamos, dentro da fotografia, né? Eu estava conversando com o Joel, que fez um dos podcasts também. Ele estava explicando um pouquinho sobre a fotografia. E para a maioria, inclusive para mim, que não sou leigo, né? A fotografia é a fotografia. Mas o clique, aquela parte lá, é só o início do processo, né? Depois você tem todo o tratamento, tem todo... vai para o laboratório para até chegar na versão final. Não é assim, apenas escolher o foco e tirar foto. A gente hoje trabalha tanto com coleções de foto mesmo, como com coleções de fotomanipulação, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Então a gente trabalha bastante em cima das fotos. E ultimamente a gente tem inventado um pouco também pela inteligência artificial, que é uma coisa bem legal. Eu vi bastante sobre esse tipo de arte, inteligência artificial para artes, não tanto para fotografia, não tenho visto. Mas como é que funciona isso? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela funciona de duas maneiras. Você pode colocar um prompt de palavras, que é você sempre vai colocar, né? Você sempre vai colocar. Você faz uma descrição de palavras para que a inteligência artificial crie alguma coisa com base naquelas palavras, mas você pode usar como início uma fotografia ou uma imagem. Você pode usar, inclusive, um vídeo. Depende do software que você usa. Então, a gente tem feito essa união de inteligência artificial com as nossas fotos. Então, normalmente, a gente faz algumas fotografias, coloca elas como base inicial para a inteligência artificial e cria prompts em cima disso. Na verdade, você disse que a fotografia, você achava que ela começava com um clique, né? Mas, na realidade mesmo, muitas vezes ela começa muito antes desse clique. Para mim era apenas o clique.
A gente, quando você pode fazer das duas formas, né? Você pode sair com uma câmera ou com o seu celular mesmo, que é uma coisa que eu acho que todo mundo podia e deveria fazer, porque é um exercício de você ver para onde que seus olhos vão quando você sai na rua, o que te chama mais atenção, de que ângulo que você vê uma coisa. E a gente, como trabalha juntos, a gente, no começo lá da fotografia, a gente tirava foto sensual, foto de mulheres mesmo, né? E a gente gostava muito de trabalhar juntos, porque tinha ali a modelo, ele fotografava a partir de um ponto de vista e eu a partir de outro. Então a gente conseguia, no mesmo cenário, com a mesma pessoa, ter visões diferentes das coisas. Né? Uhum. Então, quando a gente faz arte com a inteligência artificial, às vezes a gente já sabe o que a gente quer criar. Então a gente já fotografa pensando no final, no que vai ser. Como? E a inteligência artificial é meio maluco, assim, porque por mais que você dê o comando dela no prompt, você tem controle até um determinado ponto. Porque você está trabalhando com uma inteligência artificial, vai sair uma surpresa ali. Aí você aceita ou rejeita, né? Mas é aquilo ali. E não é apenas um software que vai fazer aquele prompt, né? Ele, como inteligência, ele vai aprendendo com o que está sendo criado para criar novas coisas. Então, esse eu não sei se vocês já ouviram falar do Mario Klingerman, que é um dos famosos aí de inteligência artificial, software, algoritmos, usando artes também. Ainda não, porque a gente está começando isso, na verdade. Então a gente está começando a estudar agora, a gente está começando a conhecer esse mundo agora. Mas na verdade a gente está mergulhando com uma cautela, porque a gente gostou disso, mas ao mesmo tempo a gente gostou muito, mas a gente gosta de ter um controle maior sobre a nossa obra. A gente gosta mais de fotografar e alterar fotos, sabe? A gente. Então a gente vai trabalhar com inteligência artificial, mas não vai ser o nosso foco principal de trabalho. Por questões de inovação, por você trazer e se posicionar como mais inovador, eu acho que é o que melhor está sendo feito agora. Eu já passei em alguns eventos aí, esse Mário é um dos que estavam, tanto que até tem um vídeo no canal que fala, você usava uma imagem, que você clica num joystick, você escolhe para ela alterar a imagem, e profundamente, e mais zoom in, zoom out, enfim, até você dá um clique. É uma forma de interação para você criar uma imagem, uma foto. Então, ele está usando algoritmos, nesse caso não é inteligência artificial, mas ele já é renomado, já foi premiado em vários eventos aí sobre o uso dos algoritmos em artes, então é bem interessante para conhecer e se aprofundar. E para mim é para aprender, né? E é incrível também, não deixa de ser uma inteligência coletiva também, porque a inteligência artificial ela não trabalha, os algoritmos, né, eles não trabalham do zero. É um conjunto de coisas que ao longo do tempo vai sendo criado, não é isso? Existe uma pesquisa, existe uma fonte. Mas eles aprendem também dos humanos, né? Então, o conceito é muito interessante e a gente tem visto alguns artistas que trabalham comprometidos com isso e os trabalhos são maravilhosos mesmo. Tem que ter um comprometimento para você se tornar cada vez melhor na área, né? É isso que quem compra arte deveria olhar de quem ele está comprando a arte, eu imagino. Porque se você vai comprar uma arte de um fotógrafo que amanhã vai sumir, beleza, você pode ajudar a comprar e tal, mas se você pensa que para auxiliar ele, para ele ter um prosseguimento na carreira, então nada mais justo que ele prosseguir na carreira. Então é bom você saber de quem você está comprando a arte, em quem você está investindo, porque comprar o NFT é investir no artista. Sim, tanto por isso quanto para você evitar a falsificação, alguém que rouba a arte. Eu acho que para todos os colecionadores, um grande exercício seria, antes de comprar, procurar até conversar com o artista, procurar os perfis dele, ver o que ele tem de histórico de trabalho. Porque, infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem muito na NFT ainda, né? Que é roubo de obras de outros. Então, uma pessoa vai lá, faz uma cópia minta, fala que é dele. Alguém vai lá, gasta um dinheiro, compra e depois descobre que não é uma obra real. Eu vi uma mintagem essa semana de uma obra famosa de um italiano que estavam fazendo a mintagem. Quando eu fui observar o Twitter de quem estava fazendo todo o processo, era um Twitter que foi criado há pouco tempo, que estava retweetando projetos para ganhar airdrops, enfim,
é provavelmente um scam. Então, tem essas partes. Mas, então, vamos entrar aí no... Como é que vocês entraram nos NFTs e quais foram as primeiras obras aí? Como é que vocês iniciaram nesse mundo? Na verdade, a gente já vem do mercado cripto. A gente já investia em cripto antes dos NFTs. Ah, certo. Então, a gente já tinha um caminho aí com Ethereum, com Bitcoin, com algumas outras moedas. E quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre NFT, na verdade, quem me mandou a primeira notícia sobre NFT foi, inclusive, meu irmão. Olha isso aqui, você já viu isso aqui? Tem alguma coisa a ver com vocês? E aí a gente começou a estudar o mercado. Então, a gente já tinha uma certa facilidade, porque quem já está no mercado cripto é muito mais simples você entender o NFT, você entender o que é. Porque já tem toda a base do que é Ethereum e a cripto em si, né? Exatamente. Carteira, enfim. Exatamente. E do que é um token, né? Porque, de qualquer forma, quem trabalha com criptomoedas são tokens. Exato. Então, você já pula uma barreira que eu acho que é muito grande para o artista hoje, que é entender tudo isso. Ter a facilidade de entender como faz a troca por moedas, como funciona a câmbio, como funciona o mercado. Então, isso a gente passou por cima porque a gente já sabia tudo isso. E a gente recebeu, a primeira notícia que a gente recebeu foi lá em 2019, sobre o mercado. A gente começou a estudar alguns marketing. 2019? Na verdade, o primeiro projeto de NFT, por incrível que pareça, é de 2017. Do CryptoKitties. Então, é legal, porque muita gente fala hoje, a gente vê falando no mercado hoje, que a NFT nasceu em 2021, né? As pessoas falam, foi um boom em 2021. As pessoas dizem assim, é bom que a gente está começando agora, no começo do NFT, a gente fala, na verdade começou antes, né? Quando você pensa mais no geral, assim, a gente tá esse ano e aí os próximos ainda é o início, né? Mas realmente, o início foi bem antes. Foi bem antes. E a gente começou a estudar e preparar as fotos da gente, começar a conhecer o mercado lá no final de 2019. As primeiras vendas da gente foram no começo de 2020. Eu acho que a gente começou com foto sensual, né? A gente começou com foto sensual. Era o que a gente tinha. Era o que a gente... Na verdade, quando a gente começou, o que a gente fez foi pegar o material que a gente tinha pronto e transformar em NFT. A gente ainda não começou trabalhando com alguma coisa específica para NFT ou pensada para NFT. A gente só migrou coleções que nós tínhamos de fotos. Na época a gente trabalhava muito com foto sensual, com boudoir. Então a gente migrou essas fotos para algumas coleções em NFT. E aí depois foi... a gente foi evoluindo porque... quando você fala, a gente fazia ensaio fotográfico mesmo das modelos e para clientes, né? Mas quando você fala em entender essa arte sensual, aí é uma outra discussão até para um outro dia, porque não é tão tranquilo. A gente faz um boudoir bastante, mais com foco na beleza do que na exploração do corpo, vamos dizer assim, né? É uma coisa mais é uma sensualidade mais da beleza do conjunto. Só que isso, pelo algoritmo, se aparece o corpo feminino nu, você tem dificuldade de mostrar a sua arte. Você está fora das pesquisas de OpenSea, você está fora das pesquisas de Hannibal, você é shadow banned no Twitter. E aí o que a gente fazia? A gente trabalhava com arte boudoir, só que durante os finais de semana a gente sempre saía para tirar foto do mundo. Era o nosso hobby. Aí, mais uma vez, a gente transformou o nosso hobby no nosso principal. A gente falou, não, vamos brincar disso mais, vamos produzir mais a partir disso daí. Aí a gente foi, quem nos acompanha desde o começo pode verificar que a gente foi, ao longo do tempo, modificando o nosso foco de trabalho para chegar onde a gente está hoje. E quais foram a blockchain? Né? Em 2020, nós tínhamos Ethereum, eu acredito que Tezos, né? A gente pegou o comecinho, a gente pegou o lançamento do Ricket Nook. A gente pegou toda aquela curva inicial do Ricket Nook, que foi muito legal. A gente começou no Ethereum, tudo que a gente fez depois foi Ethereum. A rede que a gente mais vendeu no começo, antes do Ricket Nook, foi o Ethereum. Então a gente tinha coisa no Hannibal, tinha coisa no OpenSea. A gente passou por vários marketplaces. E aí a gente conheceu o Tezos quando o Ricket Nook foi lançado. Entendi. Então, como começou no Ethereum e migrou para Tezos.
e migrou para Tezos. Hoje a gente ainda tem algumas coleções em Ethereum, a gente lança alguma coisa em Ethereum, mas hoje a gente é mais focado em Tezos. E agora em Algorand, né? No começo desse ano a gente conheceu a Algorand. Por causa das taxas, seria? Não só pelas taxas, mas eu acho que também pela questão de ser uma blockchain verde. A gente também tem essa pegada de querer, sabe, não entrar num negócio que de alguma maneira faz mal para o meio ambiente. Isso sempre foi uma coisa, sempre participou de projetos ecológicos, de projetos ligados à proteção de natureza. E então, quando a gente conheceu o Tezos lá atrás e a gente começou a trabalhar com ele, entendeu que era uma blockchain mais tranquila nesse ponto, e também com taxas menores, que faz uma diferença, principalmente para a parte de arte, um por um. Então a gente acabou migrando. Até a própria natureza da blockchain, né, que causa isso, porque se ela é Proof of Work, que é o caso do Ethereum, ela consome energia, então tem maior taxa. Exatamente. Se ela vai para o staking, ela já é criada para ter menos taxa, então uma coisa ajuda a outra. Exatamente. Aí hoje em dia a gente ainda tem Ethereum, a gente está acompanhando o Ethereum, as mudanças que estão passando por ele agora, para talvez voltar a mintar mais para frente, quando o merge efetivamente ele for transformado em Proof of Stake. E por enquanto a gente tem, nesses últimos meses a gente tem mintado muito em Tezos e bastante em Algorand também, que a gente começou a mintar no comecinho desse ano. Ótimo. Muito se fala aí sobre os royalties, né, para a mudança aí para os artistas, que traz a possibilidade de ter royalties infinitos ao longo do tempo, né? Infinitos no tempo. Está sendo uma vantagem hoje para vocês ter esse royalty do mercado secundário? Como é que está sendo? Está tendo impacto positivo ou ainda está... ou o primário foi o top e depois acalmou? Não, a gente ganha sempre. Né? Numa obra, a gente vai ganhar mais na primeira venda mesmo. Mas faz uma diferença muito grande você ter direito a esses royalties. Por várias razões, tá? Primeiro, tem a questão de receber proventos da sua obra nas vendas em secundário e daí por diante. E também, para você como artista, é gostoso você ter um tracking da sua obra, é gostoso você saber que a pessoa comprou, valorizou, quis mudar, vendeu, outra pessoa se interessou por essa obra. Então, tem vantagem nisso e torna também o jogo mais justo, eu diria. Né? É uma arte, como se você faz uma música, você tem direitos autorais sobre essa música. Tudo que você produz de arte, você tem direitos sobre aquilo na reprodução, na revenda. Agora, uma pessoa faz um quadro no mercado normal, tradicional, faz aquele quadro, vende e acabou para ela aquilo. Nunca mais vai ver, nunca mais vai receber. Às vezes, o artista... Não sabe nem onde está. O artista, às vezes, vende por um valor que não foi bem calculado. Aquilo ali valoriza horrores e tchau para ele também. E normalmente a valorização vem depois da morte do artista, né? Pelo menos era no passado. Agora não sei como está agora, mas então ele nunca teve esse aproveitamento aí. Nunca aproveitou. Agora no mercado de arte tradicional você tem histórias hoje em dia que antigamente não tinha, de artistas que em vida conseguem atingir uma boa valorização do seu trabalho. Os trabalhos de merchan criaram isso hoje em dia. Mas ainda muita gente só recebe dinheiro depois de morto. Exato. A gente acha muito justa a questão dos royalties, já teve até algumas discussões recentes sobre isso. Eu acho que tem que continuar. Acho que isso é uma valorização e respeito pelo artista que deve continuar para sempre. Isso provavelmente não vai alterar, não. Agora, de mercado mesmo, até fevereiro desse ano, eu diria, o mercado secundário ainda dava um lucro extra. Mas depois do final de fevereiro, março, também com o crash das criptos, isso e aquilo, o mercado secundário deu uma reduzida bastante, especialmente no mercado de arte. Sim. Então, hoje você ter venda no mercado secundário não é tão simples. Até porque eu acho que os colecionadores também puxaram um pouco o mercado. Ninguém sabe o que fazer, o pessoal colocou para vender muito alto, ou não colocou para vender ainda, para ver onde que o mercado vai. Artistas e fotografia, acho que dá para incluir também. Foi a primeira hype, eu acho que teve dos NFTs, seguido pelos games. Então
tava todo mundo indo, eu vejo, a maioria pelo menos, era comprar para poder flipar, não porque gostava da arte. Então agora o que vai acontecer? Ao meu ver seria, artistas que têm a sua comunidade, vão continuar trabalhando, vão continuar mantendo essas pessoas mais próximas, dá para traquear, como você comentou, Shirley, onde está a sua arte, então dá para ter, ainda não tem como entrar em contato, mas haverá possibilidade, eu acredito, entrar em contato com o dono da arte para você aproximar mais a sua comunidade. E é como também eu tenho ouvido em pelo menos todos os eventos que eu fui, você não precisa ter, principalmente para quem está iniciando, 1 milhão ou 10 milhões de seguidores. Você precisa ter 1000 pessoas que amam o seu trabalho. Então você trabalha, entrega valor para essa comunidade, você vai ter o valor de volta. Então não tem muito segredo. Pode ser números menores, né? Exato. Às vezes, se tiver 100 pessoas que amam a sua arte, isso já é incrível. Eu acho que a gente está num momento hoje de amadurecimento da NFT em vários sentidos. Então, não é só na visão de quem compra arte comprada só para ganhar um dinheiro ou depois revendendo, apostando numa valorização, mas também em quem faz arte. Eu acho que os artistas estão chegando mais amadurecidos nesse mundo de NFT. Eles estão entendendo que não é porque é NFT que a arte pode ser qualquer coisa, né? Tem gente que escreve um nome num papel e não tem sentido, não tem mensagem, não tem absolutamente nada e acha que vai ficar rico com aquilo. Não é nem a pessoa que só escreve o nome, eu acho que a grande questão do mercado, que quando deu aquele boom, principalmente quando o Beeple vendeu aquela obra por 65 milhões, e que a NFT começou a virar notícia mesmo no mainstream, que saiu de tudo quanto é jornal, tudo quanto é revista, fora do Brasil, dentro do Brasil, a gente que já estava no mercado naquela época, você viu uma migração absurda de pessoas que nunca foram artistas na vida, que nunca tiraram uma foto na vida, que nunca fizeram nada na vida, mas que olharam aquilo e falaram, vou ficar milionário em 2 dias. E alguns ficaram. E aí, mas alguns ficaram construindo projetos, aprendendo, construindo projetos. Agora teve muita gente que foi para a rua com o celular, tirou uma foto de uma formiga na parede, voltou, colocou lá e achou que ia ficar milionário. Nada contra uma foto de uma formiga de inseto, podem ter fotos maravilhosas, muito pelo contrário. Só que a questão é que eu acho que teve uma migração muito grande de pessoas que não são artistas, que não são do mercado, que não queriam investir no mercado, que simplesmente achavam que bastava colocar alguma coisa e estourar. Isso inflacionou o mercado do ponto de vista de criadores, inflacionou de uma maneira absurda o mercado. E nesse ponto, eu até acho que o crash que veio no começo desse ano foi bom, porque afastou esse pessoal. Sobrou no mercado o colecionador sério e sobrou no mercado o criador sério. Aquele que mesmo não ganhando dinheiro agora, com dificuldade, continua produzindo, continua criando coisas novas, criando projetos interessantes. Eu diria mais. Eu acho que daqui para frente o mercado só melhora. Fazendo só um parênteses, né? Que eu acho que é importante de falar. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, sou super a favor de quem está começando hoje na arte. Eu mesma tenho um histórico de vida que eu era advogada e resolvi virar artista com 27 anos de idade, entendeu? Então, as pessoas sempre começam, pode começar com 50, pode começar com 60. Eu também não sou contra um artista de uma obra só. Eu sei que para o colecionador, ele vai ter mais chances de crescimento para aquele artista se o artista continuar. Mas às vezes uma pessoa teve uma inspiração, fez uma obra incrível. E tudo bem, vale aquilo. Talvez não como investimento, mas como coleção mesmo. Né? A gente fala muito só de comprometimento com a arte, daquele desejo de fazer a arte por fazer arte. E não de ser um oportunista dentro do mercado. Porque o oportunista, às vezes, ele prejudica quem está ali por comprometimento. Acho que é isso que a gente está dizendo, né? Sim. Para complementar, então, eu acredito que o mal veio para o bem. Porque tivemos a hype, tivemos um monte de criadores, e criadores, entre aspas. Também tivemos muitos colecionadores e colecionadores, entre aspas. Porém, muita gente, até que eu vejo, que começou a olhar para colecionar arte que antes ou criticava ou nunca tinha pensado. Então, o número de criadores vai diminuir, porque vão ficar os que realmente querem criar, mas o número de colecionadores tende a aumentar porque
abriu-se uma nova janela aí para pessoas que antes não estavam ligando para esse mercado. E aí, falando do mercado de arte em si, que eu acho interessante, antes do NFT, a gente já vendia fotos antes do NFT, você tinha que participar de um mercado que era extremamente fechado. E isso não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Era um mercado que, para você colocar uma arte para vender em algum lugar, você tinha que ter um galerista, você tinha que ter um curador, você tinha que ter não sei o quê, você tinha que passar por uma série de pessoas que iam fazer eles uma escolha prévia. Tinha que ter contatos e dinheiro. Exatamente. E do outro lado, você tinha o colecionador que não tinha acesso ao artista. Ele também dependia de um galerista que ia falar para ele o que é bom, o que não, ia fazer um filtro prévio, ele não tinha a chance de descobrir por si próprio novos artistas, era muito difícil. O mercado de NFT, ele descentralizou o mercado de arte, o que é super interessante. Ele trouxe todo o conceito da cripto, mesmo, democratizou todo o conceito de cripto mesmo, assim, o conceito raiz de cripto, que é você descentralizar, democratizar, ter um acesso direto, peer-to-peer, de pessoa para pessoa mesmo. Você trouxe isso para o mercado de arte. Você conversa com quem já vem do mercado de arte tradicional e hoje está no NFT, está todo mundo em êxtase. Fala, pô, hoje eu consigo conversar com o meu colecionador, trocar ideia com ele, saber o que ele entende da minha arte, o que ele entende. E isso faz o artista crescer também. É um feedback para ele melhorar. Perguntar que você vende do mundo todo também, isso é muito gostoso, entendeu? Você ser colecionador de outros países. Você conhece outros idiomas. Há pouco tempo atrás teve um rapaz da Finlândia que comprou uma coleção da gente inteira, comprou 12 obras de uma vez só. Ele se emocionou. Do nada. E a gente ficou batendo papo com ele semanas. Pós-venda. Pós-venda. Melhor ainda, porque daí você não fez uma venda, né? Você só entregou o teu valor. Entrando nesse ponto aí, eu acredito que nós vamos aí para globalizar então a arte. E outra coisa que muda muito, eu estava conversando com uma outra pessoa antes, que ele falou que estava pegando obra latino-americana e colocando para o mercado asiático, que é mais ou menos isso, né? Tá na Ásia. E eles ficam doidos com a obra, com a arte que está sendo mostrada. E o que impacta mais ainda, que eu acho que ainda pode ser ajustado a NFT, é como foi criado aquela obra, se você conseguir anexar um vídeo, talvez, a NFT, e contando a história do artista. Então ele tem que ter acesso a essa... Porque o que vende é o storytelling, além da obra, né? Mas eu acho que o que mais impacta e cria a emoção e os laços é o storytelling, como o artista cresceu, o que ele fez, onde ele quer chegar, enfim. É isso que eu acho que falta embutir no NFT. A gente tem, as pessoas que tiverem acesso às nossas criações mais recentes vão ver que ultimamente a gente não tem entregado nenhuma obra sem contar uma história daquela coleção, mas assim, até a gente não tem contado a história da gente como artista e também não tem ainda mostrado, eu acho interessante esse negócio de mostrar como foi feita a obra, né? Mas a gente explica a inspiração da obra. Porque toda obra, ela tem uma inspiração. Em algum ponto, surgiu na sua cabeça uma história, uma mensagem que você quer passar, e a gente resolveu colocar isso nas nossas coleções. Então, as últimas coleções, todas elas têm... Às vezes a gente até brinca, né? Eu olho recentemente, ele tirou uma foto, como que chamava a coma? Liberdade. Ele tirou uma foto... Travessa Liberdade. Era uma esquina e que tinha o nome Travessa Liberdade, só que a casa da esquina ela tinha tanta grade, tanto arame farpado, que aquele contraste chamou muita atenção. Então é isso, às vezes tem um porquê, e às vezes a gente acha que precisa explicar, mas precisa, né? Porque a coisa acontece dentro da cabeça do artista, quem olha não é obrigado a saber, né? Dá para fazer um misto, né? Uma parte deixar para o colecionador pensar, como sempre foi, né? Para ele analisar e sentir, ou você contar essa história. Ou as duas coisas, né? Porque às vezes a gente olha uma obra, eu agora como pessoa que gosta de arte também, às vezes você olha uma obra, você faz toda uma interpretação daquilo que tem um sentido para você traduz aquela obra, na hora que você vai ler, você fala, olha, tem esse outro lado também, que me passou pela minha cabeça. Porque tem outro lado, né? Além de criador, nós somos colecionadores também.
Tanto que a gente vive falando também que eu gasto todo o dinheiro que a gente ganha em compra de obra. A gente ganha dinheiro, eu limpo a conta comprando obra dos outros. Fica equilibrado, caixa. Equilibrado, caixa. Sempre no zero. Mas vamos entrar dentro do que vocês estão criando aí para o próximo passo, né? Conta para nós aí o que é o NFT São Paulo, o que é essa galeria do metaverso que vocês estão criando, quais os segredos aí. O NFT São Paulo, eu falo um pouquinho depois complemento. Na verdade, ele é fruto, ele nasce depois de uma história e amadurecimento da gente mesmo no NFT, né? A gente, quando entrou no mundo NFT, a gente criou um perfil, o nosso nome já não é um nome muito brasileirado, né? A gente sempre falava em inglês com os nossos colecionadores de fora do país. A gente começou a perceber que as pessoas dão muito valor, às vezes, para obras, artistas, e, sabe, por um universo internacional e não nacional brasileiro. Muitas vezes a gente estava conversando em inglês com alguém e descobriu que a pessoa é da cidade vizinha ou da nossa cidade. 2 brasileiros ali se esforçando para falar inglês. A gente começou a questionar isso. Por que não falou? Isso não é um movimento só nosso. Isso foi uma questão nossa que nasceu conosco, mas eu sei que ela tem nascido com outros artistas brasileiros, ainda bem. Vamos valorizar a arte brasileira, vamos valorizar o artista brasileiro. E o mercado brasileiro, que é enorme. O mercado brasileiro é enorme. Se você for olhar o crescimento do NFT nos Estados Unidos e em outros países, eles têm reuniões físicas, eles se apoiam. Galerias de arte especializadas nisso. Eles crescem porque eles se apoiam, eles se encontram fisicamente, eles trocam ideias, eles fazem collab muito mais facilmente porque eles se encontram. E a gente brasileiro nunca vai se encontrar se todo mundo sair por aí falando inglês como se fosse... porque a gente está falando para o mercado internacional, não há necessidade disso. Então a gente está com uma vontade há muito tempo de fazer o NFT São Paulo como uma maneira de reunir os artistas brasileiros e valorizar a arte brasileira. A gente estava tentando viabilizar isso, porque não é um projeto nem fácil, nem barato de fazer. A gente estava procurando um momento ideal, porque toma muito tempo. E aí, um belo dia, isso veio do órgão mesmo, ele falou, quer saber, tá difícil, então vamos fazer do jeito que vamos começar. A gente começa, a coisa que acontece. E bem, está acontecendo exatamente isso. A gente deu o primeiro passo e o NFT São Paulo está tomando um tamanho, uma importância, uma relevância muito, muito maior do que a gente imaginava. Daí você comenta. Uma parte disso também veio porque a gente vive os dois mundos, né? A gente veio do mercado de arte tradicional. Além da gente ter vindo do mercado de arte tradicional, o meu irmão é fotógrafo no mercado de arte tradicional. Minha mãe é artista plástica, viveu a vida dela inteira como artista plástica no mercado de arte tradicional. Então a gente convive muito nesse mercado. A gente vai em exposições, a gente conversa com artistas. E tinha um outro lado, você tinha um mercado de NFT, que é tudo que a Sherry falou, que era voltado para fora do Brasil, etc. e tal, mas era um mercado fechado. E a partir do momento que você conversava com outros artistas do Brasil que não eram desse mercado também, a pessoa não fazia a mínima ideia do que era NFT. Que doido. Entendeu? E essa questão de exposições, isso e aquilo, é super importante para o artista. É o momento onde ele pega a obra dele, que está no mercado fechado de colecionar isso aqui, e mostra para o grande público. Ele mostra para as pessoas o que eles estão produzindo. Isso é legal para o artista, é legal para a comunidade como um todo, porque a arte se espalha. É legal para o colecionador, porque isso também pode valorizar a obra. E é uma coisa que no Brasil a gente não tinha. Então a ideia da gente veio pela junção de todos esses conceitos, de todas as ideias que a gente tinha. Tanto que a NFT São Paulo, ela não vem sozinha. Ela é o maior evento que a gente vai fazer esse ano. E nosso plano é que ele se torne um evento anual. Até agora a gente já tem mais de 250 artistas inscritos para expor suas obras. Inclusive tem chamada aí até o dia 15, não é? Inclusive tem chamada aberta. Exatamente. Então quem está ouvindo... Exatamente, é só correr para se inscrever. Inscrição gratuita. Inscrição gratuita, tudo gratuito para o artista. E para quem for também, o evento vai ser inteiro gratuito. A gente não vai cobrar absolutamente nada de ninguém.
Nós começamos o NFT São Paulo com uma ideia de ser algo a princípio menor, não que a gente quisesse que fosse menor, a gente achou que seria menor, né? Tanto que a gente preparou uma sala virtual para 60 artistas. E agora a próxima sala virtual já vai ser muito maior e a sala física também vai ser muito maior, só está crescendo. E a ideia é justamente essa, trazer a comunidade do NFT junta para conversar pessoalmente, a comunidade brasileira de NFT, e ao mesmo tempo apresentar o NFT para o grande público. Tanto que durante os dias de exposição, os 3 dias de exposição, também vão ser 3 dias de painéis, workshops e palestras para ensinar para o grande público o que é NFT. Porque a gente tem tido uma experiência também, é interessante falar isso, porque como a gente chegou no NFT muito cedo, né, desde 2019, naquele tempo tão distante, a gente falava em NFT, as pessoas falavam, o que é isso? É um JPEG? Ainda falam. Ainda falo. Então, só que as coisas mudaram um pouco. Os artistas tradicionais que antes olhavam e falavam, isso aí não nem... Existiu essa resistência de alguns artistas mais antigos. Hoje eles falam, como eu faço para entrar nesse mundo? Como eu faço para transformar a minha arte em NFT? Como que eu faço? Então, hoje existe um interesse tanto de artistas mais tradicionais, mais antigos. Do público consumidor mais tradicional. Porque tem outro movimento também. A gente já foi procurado por galerias de arte, já tivemos conversas com donos de galeria que eles querem entrar no mercado. A galeria. A galeria e os compradores da galeria. Olha só. Então, tem um movimento no mercado de arte agora em NFT bem interessante. E aí o NFT São Paulo, ele abraça tudo. Na verdade, a ideia da gente era abraçar tudo, juntar artista brasileiro, criar uma comunidade mais fortalecida, o que de fato está ocorrendo. A gente foi acolhido pela comunidade de artista brasileiro de uma maneira incrível. Esse evento é um evento que a gente realizou, que a gente está trabalhando nele, mas que tem um apoio muito grande da comunidade de artista brasileira. Ele educa, a ideia é educar pessoas que querem entender o que é NFT e também trazerem artistas tradicionais para esse mundo. Show de bola, show de bola. É o que precisamos, educar quem está querendo entrar, mostrar quais as formas e mostrar a arte de quem já está criando, né? Então, para quem não conhece ainda o que está acontecendo, está tendo então galerias virtuais, né? Durante todo o mês de agosto, setembro, já foi julho. As galerias começaram em julho, começou no dia 1º de julho, vão ser lançadas 3 galerias. Então a primeira foi 1º de julho, a segunda agora 1º de setembro, e a terceira entra no ar em 1º de novembro. Isso. A pessoa então cria um avatar, entra lá no metaversinho, olha as artes. Pode comprar a arte lá, pode... Inclusive, a primeira exposição a gente ficou super feliz, porque venderam várias obras lá dentro. Olha só. E é divertido, viu? Olha só, nem todo mundo sabe como que é entrar numa galeria virtual, nem todo mundo sabe como andar com o avatar, tá? Porque você bota lá, você cria o avatar, você vai andar, você atravessa uma parede, certo? Né? Nem todos têm toda essa aula, meu Deus, você como fazer. A mãe dele entra com o avatar de menino, né? Que ela não sabe o que é. Só que você entra rapidamente, você se entrosa e é uma experiência muito gostosa. Para quem tem experiência, ótimo, já sabe. Para quem não tem, vai gostar, entendeu? A gente dança, a gente conversa lá dentro, a gente vê as artes, pessoas compram as artes que estão expostas às vezes. Então, a experiência também é muito gostosa nessa parte das exposições online, virtuais, né? E é uma experiência que a gente vai ter cada vez mais daqui para frente. Então... E a experiência final, que é a exposição virtual, a gente acha que também vai ser uma experiência bem legal para todo mundo. Pelo menos o pessoal está super empolgado. Todo mundo que está expondo está desesperado para chegar logo no novembro. A gente está selecionando um espaço físico que não estamos divulgando ainda, está quase certo, mas que tem um significado muito importante, eu acho, para a arte em geral, para nós que somos brasileiros. É uma surpresa, a gente batalhou muito, a gente demorou para escolher o espaço físico, porque a gente queria um lugar significativo. Então é surpresa ainda, em breve a gente, se tudo der certo, a gente pode anunciar, né? Provavelmente até semana que vem. Provavelmente até semana que vem. Então, as exposições virtuais, elas estão sendo um sucesso, está sendo bem divertido para as pessoas visitarem, exporem. O espaço está bem gostoso e a gente espera uma exposição física também com os painéis que vão ser apresentados lá, com as falas que a gente vai ter, que vai ser incrível.
Eu espero que seja incrível. Para nós, a experiência já está sendo incrível. Vai ser. Então, vai ter os artistas, pessoas que querem aprender sobre artes, NFT, fotografia, enfim. E algumas aulas do que é NFTs e o que é blockchain, enfim. Vão ser aulas, workshops e painéis. A gente está convidando pessoas que entendem bastante de arte. Então, a gente está convidando desde artistas para contar as suas histórias. A gente está convidando, por exemplo, a gente tem que já confirmou que vai estar presente, um rapper brasileiro que se tornou conhecido nos Estados Unidos só através da NFT. Louco. Ele não era conhecido antes da NFT. A conversa pode se estender, né? Porque é um dos pontos que também pessoas que já trabalham com música, trabalham com artes, trabalham com fotografia e que estavam fazendo o seu trabalho. Quem está entrando agora no NFT, que seja artista, enfim, ele torna-se um dos primeiros, um dos pioneiros, e então ele se torna referência para todos os outros. Exatamente. Apesar de ele ter tido sucesso antes ou não, sucesso como qualquer um quiser definir, né? Então, os pioneiros aí. Exatamente. Então vai ser bem legal, toda essa parte educacional, entre aspas, do evento também, a gente quer que tenha essa pegada, não só de ser uma palestra ensinando alguma coisa. Então vão ter coisas técnicas de ensinar como funciona, ensinar o que é, mas também vai ter muito bate-papo e muito bate-papo com pessoas que fizeram. É o que conta. E algumas discussões também talvez tenha, né? Porque nem tudo é unânime no mundo do NFT. Existem opiniões diversas entre os próprios artistas de NFT, existem experiências de vida dentro do NFT, por exemplo, mulheres no NFT. É uma questão a ser observada, né? Existe também toda uma história diferenciada para quem é mulher. Enfim, tem alguns muito projetos super interessantes. Tem projetos com finalidades especiais, assim, também. Tem muita coisa para ser falada. Então, a gente vai escolher, em conjunto com as pessoas que estão apoiando a gente, o que cabe colocar lá. E aí, vamos ver, conversa. É mais conversa, é educação, mas é mais com base em diálogo e discussão, sabe? Então, em resumo, até novembro temos a galeria virtual. Quem quiser entrar, nós vamos ter os links aqui todo abaixo. E posterior, então, uma data a ser lançada. As datas a gente pode até falar já está garantido que o evento vai ser no dia 24, 25 e 26 de novembro. 3 dias, então, final de novembro. 3 dias de evento no final de novembro. Para quem quiser se preparar. São Paulo, capital. Perfeito. Para finalizar, então, o que vocês dão aí de dica para quem está começando, quem está iniciando, ou como entrar em contato com vocês? A gente está sempre aberto para conversar, nossas DMs são abertas, a gente conversa bastante com todo mundo. De vez em quando, ainda mais nessa correria da NFT São Paulo, às vezes a gente não consegue responder no dia, mas pode mandar uma mensagem que a gente vai responder, principalmente no Twitter, que é o nosso, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente está sempre lá. Mas o Twitter é o que a gente está praticamente todo dia ali, conversando, postando, colocando nossas obras também. Tem o Twitter também da NFT São Paulo e o Instagram da NFT São Paulo também. O pessoal fica à vontade para procurar a gente por lá. E o que eu dou de dica, depois a Shirley fala as dela também, mas eu acho que o principal é você procurar a comunidade brasileira, que tem muita gente muito disposta a ajudar. Então, se você quer entrar dentro desse mercado, se você está conhecendo o mercado, vai atrás dos artistas, vai atrás das comunidades. Um grupo que está inclusive ajudando a gente, que está apoiando a gente, um apoio institucional na NFT São Paulo, que é o Brasil, mas tem o Brazucas também, que são grupos que estão no Twitter e estão no Discord, que são grupos de artistas brasileiros que estão lá para ajudar artistas brasileiros porque querem, só por isso. Nós fazemos parte desses grupos também. Então acho que o principal é isso, é procurar a comunidade, porque muita barreira você consegue vencer ali. Twitter e Discord estão sendo os principais canais aí para quem quiser. Sem dúvida. Twitter bastante. Twitter acho que é a primeira porta de entrada, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas, como um ser humano ansioso que sou, nasci assim, então acho que é importante falar, quem entra no mundo do NFT, entra, mas entra com calma, não desanima.
não entra achando que vai colocar uma obra e imediatamente vai vender por um valor muito alto. Nossa, vocês precisam. Às vezes as pessoas entram, depois de um mês, e falam, não sei, estou desanimado, não vendi nada. É assim mesmo. Tá? Às vezes a gente fica vendo postagem no Twitter de sold out, vendi tudo, nossa, incrível. Não funciona assim para todo mundo, isso é uma exceção. A gente tem que trabalhar as nossas obras, a gente tem que ouvir o que a comunidade diz, mas tem que achar o nosso próprio caminho. Às vezes a gente põe uma obra que a gente ama, mas não é vendável tanto assim, a gente não achou ainda o público. Às vezes a gente põe uma outra que a gente gosta, mas não aposta muito nela, ela vende. Então, só tenha paciência, persevere aí no seu trabalho de NFT, fique preparado para às vezes demorar bastante tempo sem vender. Fique tranquilo para, se você não encontrar essa comunidade tão rapidamente, porque Cria você não é... entendeu? Cria sua, começa a falar uma pessoa aqui, outra pessoa... As comunidades, elas se formam dessa maneira. Não é que você caiu ali e imediatamente você faz parte de um grupo imenso. Não, assim, você caiu... Exatamente. Isso. É o mundo real, transportado para o online. Não tem, você entra numa festa, você já não entra bombando amigo de todo mundo. Você tem que falar oi para um, oi para o outro, que vai achar ali quem tem afinidade com você. Então, o mundo NFT, ele não tem essa magia toda. Entendeu? Ele tem magia, mas vai com calma que vai dar certo. Só continua nele. O principal é paciência. Eu acho que para NFT e para a vida. Para a vida, sem dúvida. Então tá, muito obrigado, Oliver, muito obrigado, Shirley. Obrigado pelo bate-papo, pelo tempo. E, pessoal, acompanhem o trabalho deles e NFT São Paulo, então. Beleza? Um abraço. Obrigadão, Jean. Um abração. Tchau.